Sejam bem-vindos aqui em meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo pode soar meio estranho, mas cala a boca. Essa é uma frase. É uma triste frase que usamos muitas vezes. Agradeço a você que tem assistido os meus vídeos. Agradeço a todos que têm se inscrito em meu canal e agradeço a Deus pela feliz oportunidade de realizar esse pequeno trabalho. A maioria dos pais deseja que seus filhos sejam felizes, que cresçam com saúde, que sejam amados, inteligentes, que conquistem vitórias na escola, na profissão, na vida. Apesar disso, nem sempre conseguem seu objetivo, seu sonho. Por mais que desejem, por mais que se empenhem, por vezes um dos filhos, quando não todos, não gostam, por exemplo, da escola. Alguns têm problemas de relacionamentos, ou não desejam e não gostam de trabalhar. Ou ainda, mais lamentável, se envolvem com drogas, entram para o crime e outras tantas situações desagradáveis que vemos em nossa sociedade. E muitas vezes nos questionamos, por quê? Por que isso está ocorrendo? Por que isso ocorreu? Não teremos nos empenhado o suficiente? Onde falhamos? São indagações que fazemos, muitos pais fazem. Não devemos, no entanto, esperar que nossos filhos sejam perfeitos, desde que a perfeição não é desta situação que temos agora no planeta onde vivemos. Temos muito caminho ainda para que o planeta alcance um equilíbrio maior. Temos que nos preocupar em transformar nosso filho em uma pessoa de bem, bom o bastante para viver no mundo e servir ao mundo. Com tal disposição, é importante que repensemos a nossa função educativa como pais. Dentro do lar, às vezes agimos de forma a invalidar as teorias, ou seja, desmentimos na ação o que aconselhamos aos nossos filhos, lembrando que nem sempre nos damos conta de que somos observados pelos nossos filhos. Observam o que nós falamos, o que nós fazemos. Enfim, somos o grande exemplo para os nossos filhos. Precisamos pensar sobre isso, refletir sobre isso. Uma das frases, lamentavelmente, mais ditas possivelmente para muitas crianças, é um lamentável, triste e agressivo título desse vídeo. A frase pesada, cala a boca. Eu estou mandando você calar a boca. Essa frase, ela vem carregada de ódio, muito embora a gente não se aperceba muitas vezes. Ela é pesada. O cala a boca atrai espíritos indesejáveis para dentro do nosso lar. E vai ficar soando nos ouvidos da nossa criança, do nosso filho, por muito tempo. Normalmente a frase cai como um raio sobre um pequenino que já repetiu a mesma pergunta, a mesma questão, pelas nossas contas, umas 10 vezes. Perguntou a mesma coisa. Na verdade, talvez tenha perguntado menos, mas a nossa impaciência é que acaba multiplicando de forma equivocada
aquilo que o pequenino está falando ou fazendo. Devemos considerar que a criança, ela é repetitiva mesmo. Repetitiva mesmo, porque faz parte do seu desenvolvimento infantil a repetição, para fixar conceitos e frases que ela vai aprendendo. Então, se vive dentro de um ambiente familiar, onde o palavrão, o lamentável palavrão, é dito de forma natural e normal, tenhamos a certeza de que a criança escutou e que ela vai repetir. E que nós vamos ficar bravos com a criança, porque na boca da criança ficou muito feio. A gente se esqueceu de olhar para si mesmo e ver que na nossa boca o palavrão fica muito mais feio, porque nós somos o adulto. Nós somos, naquele momento, o instrutor, o professor. Mais ainda, nós somos os pais. Frequentemente é preciso explicar dezenas de vezes a mesma coisa para que a criança entenda. É aquela bateria de por quê? Por que isso? Por que aquilo? E muitas vezes isso leva os pais à exaustão. Mas se a criança está repetindo, se ela está perguntando outra vez, é porque sente a necessidade de uma compreensão que lhe seja satisfatória. Por isso não tem jeito. É preciso se munir de paciência, responder e continuar respondendo. Mesmo porque, caso contrário, os pais podem criar um filho que tem medo de falar, medo de se exprimir, medo de ser repreendido. Porque toda vez que ia abrir a boca, era tolhido pelos pais com um cala-boca agressivo. Uma criança com esse tipo de insegurança poderá ter dificuldades na escola, pois não entenderá o que foi explicado, mas terá medo de perguntar. Nas questões afetivas, também terá problemas. Não falará o que pensa por medo ou por insegurança. Perguntar faz parte do aprendizado. Perguntar faz parte do aprendizado. Repetir 2 vezes. Pensemos bem. Não é verdade que a nossa impaciência sobre o pequeno não é verdade que a nossa impaciência estoura sobre o pequeno, não porque estejamos cansados de responder os porquês, mas é porque muitas vezes não sabemos responder. Procuremos então saber para poder responder, porque os pais precisariam, teoricamente falando, fazer um curso de como ser pais. Fomos filhos, hoje somos pais. Peguemos os bons exemplos de quando fomos filhos e os maus exemplos, nunca os coloquemos em prática. E o que muitas vezes acontece é isso. A pessoa diz, eu não sou carinhoso com o meu filho porque eu não recebi carinho dos meus pais. É uma desculpa, porque você é uma individualidade, agora uma individualidade adulta, que tem compreensão. Afinal, quem de nós vai saber explicar para o pequenino, por exemplo, questões a respeito da astronáutica, a respeito dos astros? Podemos muito bem, claro, estudar sobre isso. Mas muitas vezes ele nos pergunta sobre as formigas. Por que a formiga anda em fila indiana? Por que ela deve colocar uma blusa só porque nós estamos com frio? Por que ela deve colocar essa ou aquela roupa? Precisamos explicar, dar satisfação ao filho, porque ele é um ser que está num processo de aprendizado e ele quer respostas. E muitas vezes a nossa resposta é um cala a boca e faça o que eu estou mandando.
Por isso que a calma deve ser a nossa tônica todos os dias. Dar a explicação necessária, sem se alongar muito, nem complicar a resposta, mas sempre dar uma resposta e não mandar a criança calar a boca. E lembremos de uma coisa: pessoas educadas não mandam os outros calarem a boca. Demos um exemplo. Afinal, são nossos filhos que estão ali na nossa frente. Os nossos filhos são espíritos reencarnados que já passaram por muitas existências e estão nesse momento, na situação de nossos filhos, por necessidade nossa e deles também. Por isso, por esse motivo, não lhes tiremos as oportunidades do aprendizado, nem lhes soneguemos informações, pois eles são filhos de Deus, tanto quanto nós somos filhos de Deus. E todos nós estamos a caminho da evolução. Portanto, risquemos do nosso vocabulário essa terrível e triste frase, cala a boca. Ela é muito agressiva. Pensemos nisso. Reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Já se inscreveu no meu canal? Não? Por favor, se inscreva. Ficarei muito agradecido. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.